Senhor, amém? Vamos orar. Pai querido, amado, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Já queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já fez, já falou durante esse tempo que estamos aqui. Te apresentamos, Senhor, a irmã Neuma, que será canal de bênção nessa noite. Será a boca do Senhor nesse lugar. Senhor, usa poderosamente. Que ela venha, Senhor Jesus, entregar aquilo que o Teu povo precisa ouvir nessa noite. Fala, Senhor. Se faz presente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer, louvar ao Senhor. Quero dizer que eu passei uma semana enferma, irmãos, mas eu quase que retrocedia, mas consegui chegar aqui, viu? Muita gripe, virose, e aí eu disse, não, vou sim, em nome de Jesus, porque eu quero dizer para você que nesta casa é impressionante como eu me sinto em casa. Aleluia! Porque aqui dá glória, aqui a gente sente a presença do nosso Deus. Então nessa noite eu já quero aqui agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez falando de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Quem veio ouvir falar de Jesus? Aleluia! Eu não vim falar de mim, eu vim falar do Filho de Deus. Então nessa noite eu já quero pedir à igreja para abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo Mateus. Está aqui no capítulo de número 25. Esta foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero ser fiel a ela, porque o Senhor, Ele falou comigo. E eu creio que Ele falará também com a sua noiva. Amém? Mateus capítulo 25. Louvado seja Deus. Vou tomar aqui. Quero agradecer ao pastor Samuel pela confiança, aos pastores que estão aqui. Quero pedir a compreensão, né? Interceder por mim, em nome de Jesus, porque Mateus 25 diz assim: sermão profético continua. Aleluia, a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou esposo, né? E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Em algumas versões dirão nécias, né? E diz assim no 3: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E no 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou
o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui já é no capítulo 24, vai dar início a um sermão profético. Jesus, ele vai trazer diante dos seus discípulos algumas advertências, alguns alertas. E aí vai descorrendo do 24, vai passando para o sermão da grande tribulação. O sermão continua exortando a vigilância. E vai para o 45 do 24, o sermão continua a parábola dos dois servos. E aí chegamos nesta passagem do capítulo 25. A Bíblia, ela é bem clara aqui nas Escrituras, quando ela declara que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eram 10, todas iguais, indo aparentemente para a mesma direção, para o mesmo local, ao encontro do noivo. Mas aí, no versículo de número 2, vai declarar aqui nas Escrituras que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Havia uma diferença entre elas. Jesus faz questão de deixar claro para nós que eram 10 virgens, eram 10 crentes, eram 10 que viviam de aparência, estavam todas bem vestidas, elas tinham lâmpadas, e a Bíblia diz também que elas tinham azeite. Interessante isso, né? Praticamente iguais. Mas ele vai agora trazer um alerta para nós. Ele diz aqui no versículo de número 3, olha: as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Ele declara que elas eram nécias, loucas. E quando Jesus, ele declara diante das Escrituras, ele está trazendo para nós um alerta. Ele está trazendo um despertamento. Quando ele chama elas de loucas e de nécias, é porque elas não estavam totalmente preparadas. Já pensou? O próprio Jesus estava contando esta parábola para alertar aos seus discípulos. Era para eles mesmos, para a sua própria igreja que ia ser expandida na terra. Ele já estava preparando eles. E estava trazendo um alerta diante deles. Os tempos viriam, porque aqui dá início eles perguntando a Jesus quando seria a sua vinda. E ele vai trazendo diante das Escrituras todas as passagens que eles iriam passar.
Era a igreja que iria passar. Era o seu povo. Era o povo que abre a boca e confessa que é de Jesus Cristo. É a própria igreja. Mas ele deixa diante de nós 2 exemplos, 2 tipos de noivas. 5 nécias, despreparadas, e 5 prudentes. Aí ele vai agora dizer no 4, a Bíblia vai falar aqui: mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. O que é que quer dizer isso daqui? O que é que significa isso aqui? Que além dela levarem azeite nas lâmpadas, elas tinham de reserva. Elas estavam prontas nos momentos de dificuldades que elas poderiam passar, nos momentos de tribulações. Se acontecesse alguma coisa ali com elas, elas teriam reserva. Aleluia. Aí ele vai narrar aqui, e eu quero passar para a igreja como Deus, Ele tem nos despertado nesses últimos tempos e nesses últimos dias. A quê, irmã? A buscar a sua presença, a orar sem cessar, a vigiar sem desfalecer. Não dá para descansar. Deus falou primeiro comigo, e eu não posso ir em direção a outra palavra para esta noite, porque o próprio Senhor, Ele está nos alertando a buscá-lo. Ele está chamando a sua noiva, Ele está atraindo a sua noiva a se preparar, a estar pronta. Não adianta estar pronto na hora que for fechar as portas. Não vai dar tempo. Não tem como. E aí ele vai dizer aqui, ó: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E o que é o azeite? Você sabe o que é que significa o azeite? Resumindo, todos os crentes sabem que o azeite é o Espírito Santo de Deus. Mas agora eu quero te alertar a chegar até Ele. Como você atrai Ele, para Ele tomar em você, entrar, viver, e você ser testemunho de Jesus sobre a terra, ser carta escrita pelo dedo de Deus. Será que nós estamos preparados para esta vinda? Será que nós temos o azeite? Porque ele vai dizer aqui que elas tinham de reserva. De reserva. Muitas vezes nós nos trancamos dentro do quarto, né, pastor? E alguém bate na porta e nos arranca de lá com ligações, nos arranca de lá com tribulações, nos arranca de lá com problemas. Mas eu vim te dizer nessa noite que tu não ceda para esta terra de aflição, porque este tempo será determinado naquele grande dia. Vai ser necessário ter reserva. Você pode correr para a esquerda, você pode correr para a direita, mas enquanto tu não colocar diante do altar de Deus aquilo que te atribula, aquilo que te arranca da presença dEle, infelizmente eu vim te dizer que tu não vai poder resolver nada, porque é Ele que resolve, é Ele que está no controle, é Ele que está com a
sua mão sobre a mão dele, regendo. A Bíblia diz que ele está sentado sobre a terra, descansando os seus pés. Quem é que vai atribular Deus? Ninguém. Por isso que ele manda eu te dizer, filha, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e bota a prioridade em buscar ao teu Deus. Bota em prioridade o tempo. O Senhor está me mostrando aqui e dizendo para mim que tem gente que roubou o tempo dele, e ele quer de volta este tempo com ele. Aleluia. Ele diz que quer de volta, e é para o meu e o teu bem. Aleluia. Tu pode até dizer: mas irmã, eu estou todos os dias na igreja, todos os dias eu escuto uma pregação. Mas o Senhor está dizendo: cadê teu azeite? Cadê a reserva para o dia da tribulação? Cadê a reserva para o dia do noivo? Ei, o Senhor manda eu te perguntar nessa noite: as vestimentas estão brancas? Aleluia. Aí ele vai dizer aqui: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Olha a diferença quando ele diz que as nécias, que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Estavam bem vestidas, estavam com a lamparina toda pronta, mas não tinha reserva. Aleluia. Não tinha reserva. Sabia falar como crente, sabia orar como crente, sabia as técnicas de crente, mas não tinha reserva. Aleluia. Aí ele diz aqui no versículo de número 5: e tardando o esposo. O que é que quer dizer isso? Jesus, o noivo, estava demorando. Estava demorando o noivo, o esposo. A Bíblia diz aqui: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Sabe o que é que quer dizer isso daqui? Que você não vai ficar como você era no começo. Nós vamos cansar, nós vamos fadigar, e não vai ser como lá no início, mas há uma constância. Eu posso me cansar, mas eu tenho que ter reserva. Ele pode demorar, nós estaremos esperando, mas eu tenho que ter reserva. Não adianta. Aleluia. Aí ele diz aqui: tardando o esposo, no 5, tosquenejaram todas 10 dormiram. Não teve diferença nessa hora. Agora ele vai dizer no 6: mas à meia-noite, na hora do ápice, na hora que ele veio, aleluia, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eu creio que era alto o clamor, hein? Que todas ouviram, todos verão quando ele vier. Você não se querido, não vai demorar muito. Eu não sei o dia nem a hora, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, só o Pai, nem Ele. Mas Ele virá. Ele virá. Não se engane.
Aí ele diz aqui: mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Imagina, irmã, tu louvando para ele. Imagina, irmã, tu pregando para ele. Imagina, irmã, tu trabalhando para ele. Imagina, irmã, tu na posição com ele. Imagina você cansado mesmo assim, mas você tira tempo para buscar a ele. Vivendo irrepreensível. Porque muitos ultimamente querem roubar a minha e a tua coroa. E se você não tiver força, se você não descer, se você não se esforçar diante dele para descer em sua presença, para ler as escrituras, para orar, para jejuar, para viver irrepreensível, procurando viver para Deus, ei, querido, ele não vai te encontrar nem me encontrar. Aleluia. Aí ele diz aqui: mas à meia-noite ouviu-se o clamor, e aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, olha só no 7: todas aquelas virgens, todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas tinham lâmpadas ou não tinham? Prepararam suas lâmpadas. Todas. E levantaram todas. Da mesma forma, com a sua lâmpada. Aí a Bíblia vai dizer lá no 8, ó: e as loucas, e as nércias, as despreparadas, as sem reserva, as sem resistências. Porque se você diz que não tem força, a Bíblia diz que é só pedir que ele dá força. Se você não tem resistência, é você pedir a ele que ele te dá resistência. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É resistência. Tem que resistir, irmã. Tem que resistir à angústia, tem que resistir à tristeza. Você pode chorar nos pés do Senhor, mas resista. Ele enxuga nossas lágrimas e diz: caminha, caminha, levanta, ergue-te, ora, aia, cuida da tua casa, cuida dos teus, atrai a talabaidecoman aí tua família à presença dele. Aleluia. Aí ele diz aqui: as loucas disseram às prudentes, lá no 8: dai-nos do vosso azeite. Olha, porque as nossas lâmpadas se apagam. No momento da dificuldade, no momento da notícia, no momento que chega o problema, no momento que chega até morte, tem que ter resistência, tem que ter reserva, para não sacudir Jesus e acusar ele, porque muitos fazem isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. É para o teu bem, é para a tua disciplina, é para te atrair a Ele. Eu não sei por onde você anda, porque quando eu vou um pouquinho para distante, já vem um probleminha para eu voltar para o altar de Deus. É Deus te atraindo, nem tudo é o diabo. É Deus com amor, com as cordas de amor nos atraindo a Ele. Aleluia. Aí ele diz: e as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Estavam se apagando na hora do clamor, na hora do ápice. Aí ele diz aqui: mas as prudentes responderam dizendo:
Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Se eu tenho minha reserva, me esforço, renuncio, é renúncia, é santidade, é leitura, é disciplina. Se não tiver, como é que vai ter reserva? É renúncia, não tem outro caminho. A Bíblia diz que a porta é estreita, e às vezes nós temos que passar, muitos dizem que é de ladinho, né, irmã? Para poder caber dentro dela, né? É assim. Mas o Espírito Santo, ele habita naqueles que renunciam. Ele habita naqueles que buscam a Ele. É Ele que nos ensina. A Bíblia diz que Jesus foi e enviou o Consolador. Não abra a boca e diga que você está só, porque há um Consolador contigo em todo o tempo, em toda hora. Ei, quando tu chora, Ele colhe tuas lágrimas. Quando tu está triste, Ele leva alegria ao teu espírito, porque Ele está conosco. Nós não estamos só. Aleluia. Aí vai dizer que elas foram pedir, mas elas dizem o que para elas? Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Se elas cedessem, ia faltar até para elas. Já pensou? Tem gente que vem, lhe suga todinho e vai embora. Irmã, eu estou precisando, ora por mim, vamos orar nós duas. Meia-noite, é a hora que você puder. Não, não posso. Pois vamos a hora que você puder, mas é nós duas. Aleluia. Aí ele vai dizer aqui, olha só, na parte B do 9, ele diz assim: não nos falte a nós, ide antes aos que o vendem. E onde será que vende? Será que alguém consegue comprar? Não vende. Isaías 55. Abre aí sua Bíblia no capítulo 55 de Isaías, no versículo 1. Aleluia. Isaías 55 diz assim no versículo 1: ó vós todos os que tendes sede. Aí ele diz: vinde às águas. Ele dá água de graça. É só você ir até Ele. Aí ele diz mais, e a vós, e vós que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro. Aleluia. E sem preço. O que? Vinho e leite, a presença. É sem dinheiro, é de graça. Basta você ir até Ele. Basta você querer. Basta se esforçar. Ai, irmã, mas eu não tenho tempo. Está muito corrido. Aí ele diz aqui: e tendo elas ido comprá-lo. Olha, foram comprar. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Aleluia. E as que estavam preparadas entraram com Ele. Entraram com Ele. É bem claro aqui, Jesus nos alertando. Jesus está abrindo nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender. Aleluia. Ele diz: e tendo elas ido lá no 10 comprá-lo, chegou o esposo.
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E aí o que aconteceu? E fechou-se a porta. Tempo da graça, tempo da busca, tempo de descer, tempo de renunciar. Encerrou, fechou a porta. Ai, irmã, mas vai demorar. Ninguém ouve nem falar, mas o Espírito está falando. O Espírito está advertindo. E louve ao Senhor, que Ele ainda nos adverte. Aleluia. Aí ele diz aqui no 11 para encerrar: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É forte, né? Mas é a palavra de Deus. É ela que está falando. É ela que está nos chamando. É Deus que quer me atrair e te atrair a Ele. É Deus que quer que voltemos para o caminho da salvação. Aleluia. Aí, aqui, quando ele diz, chegaram as outras e pediu para abrir a porta. Assim foi no tempo de Noé. Ele vai dizer aqui no 24, no 36: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não tem como. Não entrará. Aí ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Mas demorará muito, irmã. Dá tempo eu brincar, dá tempo eu dormir, dá tempo eu descansar um pouquinho. Aí, para encerrar, nós vamos terminar aqui em 2 Pedro, no capítulo de número 3. Deixa eu ver aqui, só para encerrar. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Diz assim, lá no 4, diz assim, do 3:4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí vai lá e vá para o 8 aí para a gente correr, para encerrar. E diz assim no versículo 8 do 3: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no
qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí lá no 14 diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu vou encerrar aqui porque já encerrou meu tempo. Aleluia. Então nessa noite eu quero aqui deixar essa mensagem como Deus me despertou da sonolência. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a minha oportunidade